Paz do Senhor Jesus seja nessa casa. Hoje, meus conhecidos, fiéis, caros irmãos, eu vou falar sobre Pedro nega Jesus. E a palavra de Deus fala em Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes, mulher. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se dele, os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro de que as palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo ali, chorou amargamente. A palavra de Deus fala que esse Pedro, tendo vivido com Jesus, naquela ocasião no mar da Galileia, caminhou sobre as águas, flutuando sobre as águas com Jesus. Quando chamaram, e Jesus disse: A quem buscais? Na hora da prisão dele, buscamos a Jesus o Nazareno. Em João fala isso, né? Em João fala: A quem buscais? Buscamos a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. E eles recuaram e caíram desmaiados por terra. Ele se transfigurou no próprio Deus vivo ali na presença de Pedro e de todos que estavam ali, dos judeus. Viram, provaram que era Deus ali e assim mesmo o insistiram em crucificar. Pedro, vendo, caminhou sobre as águas com Jesus, vendo a transfiguração lá no monte, não é? Vendo a transformação de Jesus no próprio Deus diante dos judeus, e assim mesmo o negou. É estranho, né? Um homem que viveu 3 anos e meio com Jesus, o Nazareno, viu seus milagres, suas maravilhas. Pedro estava junto quando ressuscitou Lázaro. Quando Jesus caminhou sobre as águas, ele disse: Se tu és, Senhor, chama a mim para ter contigo. Jesus falou: Vem caminhar sobre as águas. Ele foi, caminhou. Depois a sua pouca fé fez afundar. Mas ele estava no coração provado que Cristo, Jesus, era o Deus vivo na terra. E assim mesmo o negou. De medo, por covardia, sei lá. Agora tem tantas pessoas que negam Jesus nesse mundo por muito menos. Sem estar no cano de uma arma, sem estar com uma corda no pescoço, sem estar perto de uma cruz para ser crucificado. Eles negam Jesus por um maço de cigarro, por um copo de pinga, de cerveja. Eles negam porque não acreditam mais. Mas glória a Deus que ainda o coração de Pedro chorou amargamente, reconhecendo o pecado, o erro que ele fez, e voltou atrás, irmãos, se arrependido, e Jesus o perdoou, dando-lhe a chave dos céus. E diz também mais que Judas viu tudo isso, estava com Jesus, e assim mesmo o vendeu, negou e vendeu Jesus. Mas depois ele viu que traiu sangue inocente, se arrependeu amargamente, mas Judas não confiou no perdão de Jesus e fez justiça com as próprias mãos, indo se suicidar. Oh, tristeza, né? Mas Pedro
confiou no perdão de Jesus, chorou amargamente, pediu perdão e Jesus o perdoou. Quantas e quantas pessoas negaram Jesus? Quantas pessoas viraram-lhe as costas? Irmão, ainda há tempo. Jesus, Ele está no céu. E onde duas ou mais pessoas estiver falando em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui, que estou eu e minha esposa aqui, falando da palavra de Deus. Então, pecador, se arrependa. Busque Jesus de novo e Ele vai te perdoar, sim. Porque Jesus tem um grande, imenso prazer em perdoar os pecadores que se arrependem. E assim como Pedro conheceu tudo e assim mesmo negou, obteve o perdão através do arrependimento, porque sem arrependimento não existe salvação. Quando o Espírito Santo entra numa pessoa, ela está arrependida, e ela começa a chorar, arrependida dos seus pecados, não começa a rezar em língua estranha, saracotear e pular, não. Ela chora, arrependida, porque o Espírito Santo dá consciência do seu pecado. E Pedro, como tinha o Espírito Santo, mesmo assim ele o negou, ele acovardou, coitado, diante de uma situação difícil, de medo, mas ele reconheceu seu próprio erro, seu pecado, e chorou amargamente. E Jesus, vendo a atitude desse homem, perdoou o Pedro. E Judas também chorou amargamente, só que Jesus não o perdoou, porque ele duvidou do perdão de Jesus, não acreditou que Jesus podia perdoar. Quando Caim disse: Senhor, é tão grande a minha maldade que não pode ser perdoada de eu ter matado meu irmão Abel. E saiu da presença de Deus, entrou na terra de Nod, construiu uma cidade, achou sua mulher. Enfim, tem aqueles que acham que o perdão do seu pecado é grande demais, o pecado que não há perdão. Caim pensou assim, Judas pensou assim. Não seja você também um Judas ou um Caim, que não acredita no perdão de Jesus Cristo. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. Por um homem, a desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, e pela obediência de outro homem, Jesus Cristo, saiu o pecado do mundo. Se você se arrepender de coração dos seus pecados e buscar Jesus, não importa quando você sofra, não importa, ainda que você morra por Cristo, é vitória. Arrependa-se dos seus pecados, ó pecador, e venha a Cristo, Ele te perdoará. Ainda há o tempo da graça, e não é tempo de julgamento, é tempo de salvação, de perdão, de graça. Aproveita. Quando soar o soar da última trombeta, as portas da graça se fecharão. Voltará o tempo da lei, aí é tarde demais para você se arrepender, aí não tem jeito mais. Quem pecava no tempo de Moisés com 2 testemunhas ou 3, era morto, mesmo que se arrependesse. A lei não aceitava o arrependimento, a lei não permitia arrependimento, e nem dava, a lei não dava perdão, era a morte certa. E nós estamos no tempo da graça. Arrependa-se de seus pecados, porque esse apóstolo, amado por Cristo Jesus, o Cristo Jesus amou esse apóstolo Pedro, e assim mesmo o negou 3 vezes. Mas arrependido, chorou amargamente, e conseguiu o perdão de Cristo Jesus. Faça você o mesmo. Se arrependa dos seus pecados. É preciso que as igrejas modernas não dêem sobre arrependimento. Só fala cura, libertação, prosperidade, mas arrependimento e salvação eles não pregam, por isso não dá lucro, isso não enche os bolsos dos pastores vaidosos para custear seu ministério de luxo. O arrependimento e a salvação não dá lucro para a igreja, então não se fala isso. Arrependam-se pecadores, e venha a Cristo, Ele vos salvará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paz do Senhor seja contigo que aceitou essa mensagem. Amém.